Então, eu não falei, mas eu vou falar. Eu não coloquei no textozinho de vocês, tá? Mas eu vou falar agora. A notação científica nasceu da necessidade de a gente representar números grandes demais, né? Aqueles números que possuem aquela infinidade de zeros, né? Então, nasceu dessa necessidade da gente poder representar esse número grande demais, né? E os números também muito pequenos. Então, a notação científica nos vai auxiliar nesse processo de escrita desses números. Então, vamos lá. Recapitulando. Então, notação científica, a gente escreve um número em notação científica como um produto, como uma multiplicação de dois fatores, sendo que vai ter dois números. Um vai variar de 1 a 9 e o outro é uma potência de 10. Para efetuarmos as operações, né, nós temos aqui as adições, as subtrações, com esses números, nós precisamos, em primeiro lugar, representá-los na potência da mesma base, né? Então, potência de base 10. No caso das multiplicações ou das divisões, basta efetuar as operações. Como é que é isso na prática? Vamos olhar aqui com alguns exemplos, tá? Na prática, como é que isso funciona? Então, aqui abaixo, nós temos alguns exemplos, tá? E a gente vai detalhar e eu vou explicar cada um deles. Então, me acompanha aí o raciocínio. Ó, esse número aqui, da letra A, ele tá escrito em notação científica, gente, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou destacar ele também, ó. 3,2. Isso aqui é um exemplo de notação científica. Esse primeiro número que ele aparece, ele está variando de 1 a 9, ó, 3,2. Ele é maior do que 1, né? Não é igual a 1, mas é menor do que 10. Então, 3,2 é o primeiro número aí daquele produto que eu falei, que são dois números, ó, vocês estão vendo aqui, tem dois números multiplicando, um é 3,2, que está variando de 1 a 9, está variando de 1 a 9, e tem uma potência de 10. 10 elevado à quinta. Que número é esse aqui, gente? Quantos zeros tem 10 elevado à quinta? Alguém poderia dizer para mim? Quantos zeros tem esse 10 elevado à quinta? Como é que seria? Pensem aí um pouquinho. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. São duas perguntas que eu quero fazer nesse momento. Primeiro é, quanto é que é? Quanto vale? Deixa eu escrever aqui. 10 à quinta, quanto é? Essa aqui é a primeira pergunta, tá? Eu vou bem devagarzinho, para que isso aqui fique bem amarrado entre nós, bem entendido. 10 à quinta. Resolva essa potência aí para mim. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. 10 à quinta. Enquanto isso, eu estou respondendo aqui as dúvidas. Pensar aí um pouquinho. Quanto é 10 à quinta? Milena, Alexandre, Gabriel. Falem sem medo. Tô aqui, professor. É o quê? 10 à quinta. Como é que vocês resolveram isso aqui? Milena. Sei não. 5 vezes, professor. Certo. E dá quanto isso? Quero a resposta completa. Gente, eu vou ter que formatar meu celular. Tá doido, viu? Primeiro foi o computador, agora é o celular. Eles não estão aguentando, não, meu Deus do céu. Dá E aí? 50. Quanto? 50. Quem falou? E aí, professor, tá lá. É Gabriel? É porque eu não tô vendo. Eu tô É, compartilhando até. Gabriel. Tem alguém mais que concorda com Gabriel, Alexandre? Milena tá neutra, ela disse que não sabia. Alexandre, você concorda com seu amigo?
Concordo. Concordo. Então, se fosse numa prova... Tô rindo, tá, gente? Tô rindo que a gente tem que brincar, tá? A gente não pode levar tudo a ferro e fogo, não. A gente tem que ter um momento da gente brincar aqui na aula também, né? Se fosse numa prova, meus queridos alunos, ninguém acertaria essa questão. Todo mundo tiraria 0, tá? Então, olha só. Gabriel começou certo e terminou errado. Por quê? Ele pegou e multiplicou, ó. Eu disse para vocês que não é para multiplicar. Esses dois de jeito nenhum, nunca vocês vão multiplicar isso aqui. 5 vezes 10 dá 50, mas não é para multiplicar. Esse 10, como o meu colega, acho que foi Gabriel que disse, esse 10, ele se repete 5 vezes. Isso aqui não dá 50 nunca. 10 vezes. Se eu colocar o pontinho que para escrever é melhor para mim, tá, gente? Eu tô sem um mouse. Eu até pedi, comprei um mouse pela internet, tô esperando chegar. Vou até olhar. Então, aí eu tô tendo dificuldade de escrever aqui com esse... Então, vocês me desculpem, aí não vai ficar perfeito. Então, por isso que eu tô usando um pontinho. Então, 10 vezes 10, 5 vezes. Falta mais uma. Esse é o raciocínio da potência, meus amores. É esse o raciocínio. O cara de cima vai indicar quantas cópias é do de baixo. Isso aqui vocês têm que praticar. Isso aqui tem que estar bem... Dá 100 mil. Bem entranhado, digamos assim, tá? Dá então, 100 mil. Na multiplicação de 10... Né, professor? Exato. Quando a base é 10... Eu digo base 10 porque pode ser 100, pode ser 10 mil, pode ser 100 mil, enfim. Quando a base é 10, o que a gente faz? A gente repete o número 1, né? Assim que a gente aprendeu. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. A gente repete o número 1 e vai acrescentar só a quantidade de zeros. Porque 1 aqui, ó, se você for multiplicar só o número 1 aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa a quantidade de vezes, sempre vai dar 1. O que vai fazer a diferença aqui é a quantidade de zeros. Se aqui você tem 5 zeros, você só faz repetir. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você faz a separação dos números, né? De 3 em 3, sempre começando nesse sentido aqui, de trás para frente, a leitura dos números, tá? A organização por classes, a gente sabe que lá no ensino fundamental, os números possuem classes. Classe das unidades simples, aí tem milhar, milhão e por aí vai. Então, de 3 em 3 aqui, ó, fica até fácil para você conseguir ler o número. Então, esses 3 zeros representam as unidades simples. Unidade, dezena e centena. Aqui vem unidade, dezena e centena de milhar. Ou seja, 100 mil é a resposta. De 10 a quinta. Deixa eu passar o carro do gás aqui. Aqui tem carro do gás, tem carro da pamonha. Pelo menos eu acertei. Tá correto, 100 mil. Você não falou 100 mil? Tá correto. Então, eu tô dizendo, pelo menos eu acertei. Sim, tá. Então, isso aqui não dá 50 nunca. Nunca, 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 nunca. Então, não corram nesse erro clássico de querer multiplicar esses dois. Vocês nunca vão multiplicar esses dois. Nunca. Vocês vão repetir a base e a quantidade de vezes do expoente, tá? Aí, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né? Que eu já fiz para vocês. Aí, eu vou fazer a segunda pergunta agora, tá? Observe que tá tudo pronto aqui, mas observe que eu tô abrindo o leque. Para que você entenda o que tá aqui, eu preciso que você saiba quanto é 10 a quinta. Eu preciso que você saiba a base. Senão, eu vou ficar falando grego aqui. Por isso que eu parei e tô pegando a basezinha. Se você No conseguir caso, entender isso aqui... se for um 10, aí vou fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e depois botar os 0 embaixo. Na verdade, em outras palavras, você vai fazer isso aqui, ó. 10 a quinta, quando você tiver uma potência de base 10, que é o caso aqui, é só olhar para o expoente. Vou apagar isso aqui, ó. Você nem precisa fazer isso aqui. Eu fiz para vocês verem de onde vem, fiz passo a passo explicando. Mas na prática mesmo, quando você pega o raciocínio da coisa, você viu que a potência é
10. O expoente, sei lá, pode ser qualquer coisa aí. É 5. Então, você não precisa fazer esse cálculo que eu fiz, não. Você simplesmente repete aqui o número 1. O expoente aqui está escrito 5, então eu já sei que eu vou colocar aqui 5 zeros. Pronto, é uma maneira bem simples de fazer, sem precisar daquele cálculo que eu fiz. Eu fiz só para mostrar de onde vem, para onde vai. Mas é só isso, repete o número 1 e coloca a quantidade de zeros aqui de acordo com o expoente. Se for 6, coloca 6, se for 7, coloca 7 zeros e por aí vai. O raciocínio é esse. Aí agora, uma outra pergunta. 3,2 que multiplica, vamos colocar um pontinho aqui, tá? Esse pontinho é multiplicação, que multiplica 10 à quinta, quanto é que dá? 10 à quinta a gente já sabe, né, gente? Já tá aqui em cima quanto é 10 à quinta. Aí eu vou escrever assim, para não ter que escrever os 100 mil. Vocês sabem, então, que 10 à quinta é 100 mil. Então, quanto é que dá essa multiplicação aqui? Tempo para vocês. Enquanto isso, eu vou pegar uma água e já volto, porque eu esqueci de pegar água, viu? Dá licença. Dá quanto? Conseguiram? Aqui eu não preciso armar a conta não, viu? Que eu faço bem facinho, facinho, facinho. Não preciso armar a Não. conta. Alguém? Alguém? Meu celular tá doidinho, meu Deus do céu. Tá dando um erro, vou ter que formatar ele hoje. E aí, meus amores, alguém ou não? Eu não sei, não. Então você vai ficar sabendo agora, Milena, porque é a coisa mais simples do mundo, tá? Por incrível que pareça. Não tô dizendo isso pra de deboche ou pra brincar com vocês. Multiplicação quando a base é 10 e quando tem vírgula, certo? Principalmente quando tem vírgula e a base é 10, você não precisa armar conta, você não precisa esquentar a cabeça. Você vai repetir o número. Se possível for, até anotem isso no caderno de vocês para vocês não esquecerem, viu? Porque não está escrito aqui, é o que estou falando. Então, façam as anotações para vocês não esquecerem depois. Então, você escreve um número. Ok. Não vou nem escrever agora. Então, espera aí, deixa eu pegar o caderno, espera aí. Então, pegue, que já era para estar com tudo aí, né? A aula de matemática tem que estar com as Mas anotações, eu tô cadê? deitada. Tô deitada. Piorou, piorou. Vai, pega. Eu espero. Vamos lá. Me avise. Ainda não, né, Milena? Tu fala alto, visto que eu sou meio surda. Me avisa quando tiver ok. É, quando demora.
Deixa a Milena vir. E os demais também anotem, viu? Tem que anotar, minha gente, essas coisas. Senão vocês vão esquecer, não adianta. É por isso que a dificuldade na matemática é grande, porque a base vocês não têm. Vocês têm uma base boa, vocês conseguem assimilar tudo que vem pela frente. Por isso que eu paro, ensino a base bem direitinho, porque senão eu vou estar aqui falando grego. Já. Já. Então, olha só, Milena. Escreve o número sem vírgula, esse é o procedimento. Escreve o número sem vírgula, normal, 32, né? Se tirando a vírgula. Eita, E dá até hoje, hein? 23 de março de 2020. Escreve aqui, ó, número 32. 21, professor. 23, meu amor. 21 faz tempo. Hoje é 20. Ah, sim! Eu não disse 23 de março de 2021. Não disse, não? Disse 20. Oh, meu Deus, eu tô no passado, é? Vamos embora. Escrever o número sem vírgula. Preste atenção, tá? Eu sei que a vírgula tava onde? Deixa eu marcar aqui, pegar outra canetinha. A vírgula tava aqui, ó, no meio, né? Fazer um pontilhado, ó. Não consegui fazer. A vírgula tava aqui, certo? Aí fala igual da outra vez pra mim anotar. Beleza. Então, deixa eu fazer, aí depois eu vou digitar, eu escrevo um textozinho. Quer dizer, falo, né? Porque para escrever aqui ia ficar ruim. Tá? Então, deixa eu fazer aqui primeiro, aí depois a gente vai pensar juntos em um texto, tá? Então, beleza. Primeiro eu vou fazer. Então, olha só, ó, nesse sentido aqui, galera, ó, nesse sentido, da esquerda para a direita, vou até colocar a setinha aqui. Então, nesse sentido da esquerda para a direita, você vai andar a quantidade de zeros que tem aqui. Aqui a gente não sabe que tem 5 zeros? Não é isso? Não. 5 zeros, né? Em 10 à quinta, não tem 5 zeros? Não dá 100 mil? Então, eu vou andar com essa vírgula nesse sentido. Ó, da esquerda para a direita, eu vou andar para a direita. 5 casas. 5 casas. Presta atenção. 5. Aí eu vou andar. Andei uma, né? Que é o 2. Aí eu, quando eu for... Não. Preste atenção, deixa eu terminar. Não me interrompa, deixa eu terminar. Aí depois você fala se não entendeu, tá certo? Que eu nem terminei a explicação, tu já tá dizendo que não tá entendendo, calma. Então tenha calma, deixa eu terminar a explicação, ó. Escreve o número sem vírgula, que é 32, aí você vem para cá. A vírgula não tá aqui no meio, entre 3 e o 2, você vai andar para a direita a quantidade de zeros que esse 10 à quinta tem. Esse 10 à quinta não tem 5 zeros, então eu vou andar para a direita 5 vezes. Professora, e eu vou colocar o quê? Ó, depois do 2, eu andei uma casa, né? Depois do 2 não é uma casa? Aí eu vou continuar a andar e vou acrescentando os zeros, tá certo? Eu vou andando e como não tem mais números, aí eu vou acrescentando os zeros. Eu andei uma, né? Aí eu andei 2, eu andei 3, eu andei 4, aí eu andei 5. Beleza. Eu andei, vou mudar aqui a cor, eu andei com a vírgula, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Beleza, aí terminei aqui, ó. Aí aqui eu não preciso colocar vírgula, né? Aqui eu não preciso colocar vírgula. Ou seja, esse número aqui multiplicado por 10 à quinta, que é 100 mil, é 320 mil. Eu só fiz andar com a vírgula para a direita. Isso aqui é 320 mil. Aí eu vou explicar de novo. Só um momentinho. Ó, então a vírgula tá aqui. Então, quando você tem um número com vírgula e multiplica por algo que tem potência de base 10, você vai andar com a vírgula para a direita. Se não tiver mais números para andar, você coloca 0, que é o caso aqui, né? Eu só consegui andar o número 2 aqui, ó. Eu andei uma, aí o restante, para que eu possa andar, como não tem mais números, aí eu acrescento 0. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Parei de andar aqui com a vírgula.
Aí aqui com a vírgula no final, a gente não precisa colocar, tá certo? Ou seja, esse número multiplicado, 3,2 multiplicado por 10 à quinta é 320 mil. Eu só fiz andar com a vírgula. Não precisei armar conta, não precisei esquentar a cabeça. Eu só andei com a vírgula para a direita. Aí agora, sim. Dúvidas? E aí, Milena? Não entendi não. Você vai andar. Literalmente você vai Como é andar. que faz não? Ó, você não tá vendo aqui 3,2? É porque tá cheio de número aí. Dá pra entender não. Tá sem o quê? Tá cheio de número aí, a pessoa fica confusa. Então, peraí, deixa eu apagar. Vou apagar e fazer de novo. Prestem bem atenção, certo? Tá assim. Tá aí essa multiplicação. Isso aqui é o que a gente precisa resolver, certo? Então, o que que eu vou fazer na resposta? Na resposta, vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar a resposta dessa multiplicação. Então, a resposta, eu vou colocar aqui embaixo. Resposta, vai ficar aqui embaixo. Vou colocar em azul. Então, vou repetir o número sem vírgula. Primeiro procedimento. Repete-se um número sem vírgula. Não é 32 o número sem vírgula? Não é assim, Milena? Aham. Pronto. E aí eu vou andar com essa vírgula que você está vendo aqui em cima. Quantas vezes eu vou andar com essa vírgula? A quantidade de zeros que eu tenho aqui. Não tem 5? Então, eu vou andar para a direita 5 vezes. Aí você vai andar, ó. Se andar uma, né? Que é o 2. Que a vírgula não está aqui. Então, se ele vai andar pela direita, ele vai passar pelo 2. Então, andando pelo 2, ó, passando pelo 2, ele já andou uma casa. Certo? Tá faltando quantas casas, então, para andar? 4, não é isso? Aí você acrescenta 0. 1, 2, 3, 4. Só isso. E esse número é 320 mil. Eu só fiz andar com a vírgula a quantidade de casas ou a quantidade de zeros. Sempre vai fazer assim. Oi? Sempre vai ser assim. Sempre, sempre, sempre. Quando for a multiplicação, aí sim, anote aí. Aí vamos editar o nosso texto. Eu vou colocar lá no chat, tá? Vou colocar no chat, porque no chat eu uso o teclado do computador. Aqui não tem como eu usar o teclado, não. Eu vou colocar lá no chat, peraí. Aí vocês só fazem copiar. Deixa eu voltar. Ó. Quando a multiplicação de base 10 com números decimais, aí entre parênteses, que é um número decimal, aqueles que tem vírgula. Qual é o procedimento? Primeiro, repete-se, estou escrevendo aqui, repete-se o número sem a vírgula, e anda para a direita a quantidade de zeros do expoente, a quantidade de zeros, pronto. E anda para a direita a quantidade de zeros da potência de 10, pronto. Da potência de 10. Aí, observação, OBS. Quando não houver número para andar, quando não houver número para andar, acrescenta-se zeros.
à direita. Pronto. Sempre vai ser esse procedimento. Sempre será essa mecânica. A mecânica, gente. Sempre vai ser assim. Faltou o circunflexo aí em mecânica. Vocês ajeitam, tá? Já tá aí, ó. Anotem isso aí como observação. Já tá no chatzinho aí. Foi mais fácil de digitar no chat. Se eu fosse escrever, ia demorar. Dúvidas? Alexandre, Gabriel, vocês estão tudo caladinho. Tá tudo tranquilo aí? Tá dando para compreender, sim ou não? Tá. Tá, né? Tá, ok. Beleza. Então, a copie, né? Já tá aí no chat. Só copiar. E aí, eu vou compartilhar a tela de novo para a gente voltar para lá. Deixa eu ver aqui. Tá vendo que matemática ela não é difícil? O que torna a matemática difícil, o que torna a matemática difícil é a base que vocês não têm. Como vocês não têm base, aí tudo que eu colocar aqui pode ser a coisa mais simples do mundo, mas se torna difícil. Porque vocês não sabem a base. Aí alguém pode perguntar, professora, qual é a base? No nosso conteúdo aqui, a base é saber multiplicação com números decimais, de base 10. Né? Então, isso aqui, ó, é a base. Resolver uma potência de base 10, que quando eu perguntei quanto era 10 à quinta, vocês erraram, disseram que era 50. Então, isso é a base. É o básico. Então, eu preciso que o básico ele esteja bem, para que os próximos conteúdos que vêm depois, é como se fosse, eu comparo a matemática como uma construção de um prédio, uma construção de uma residência, de uma casa. Primeiro a gente faz o alicerce. Se o alicerce estiver ok, tranquilo, tudo que eu colocar em cima, tudo que vir depois, vai se encaixar perfeitamente, não vai ter problema, não vai cair. Mas se a base não está sólida, não está bem, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tentar fazer um muro, ele cai. Não sustenta nada, porque a base é falha. Então é isso, vocês têm que treinar a base. Treine essas contas. Tira um horáriozinho aí, nem que seja 30 minutos, gente. 30 minutos aí por dia. 30 minutinhos por dia, você estudando essas coisinhas básicas que vocês têm dificuldade. É muita coisa, professora. É nada, meu amor. É muita coisa dos professores todos. E tem fora as coisas que tem que fazer fora. Então você faz assim, ó. Eu até dei uma dica ontem para os meus alunos. Acho que foi qual foi a turma. É muita coisa no meu juízo. Bem, acho que foi o segundo ano ontem. Vocês fazem assim. Vocês não têm um horário, né? Tem um horário lá no grupo. Tem horário de cada aula, né? Todos os dias. Pronto. Hoje, um exemplo. Hoje eu tenho aula da professora de matemática, eu tenho aula de português, sei lá, vai anotando. Tenho aula disso, pronto. Beleza, isso geralmente as aulas são de manhã, né? Geralmente não, as aulas são todas as manhãs. Aí o que vocês vão fazer? Um horário oposto vocês têm aí. Eu sei que vocês têm outras atribuições, outras atividades, mas tenta fazer em horário oposto. Por exemplo, o que eu tenho para hoje? Hoje eu tive aula de matemática, então eu vou pegar e vou separar um minutinho aqui para matemática. Aí faz as atividades, tira as dúvidas, anota as dúvidas, né? Para na próxima aula tirar comigo ou até mesmo mandar no privado. Deixa o caderno bem organizado, faz todas as atividades. Aí faz um checklist, ó. Isso eu já fiz, isso eu já fiz. Aí quem é o próximo? Português agora, manda ver, faz. Quem é o próximo? Faz. Aí você não deixa acumular para o próximo dia. O problema é que a maioria das vezes os alunos deixam acumular as coisas, aí junta tudo, da semana passada com a semana de hoje, com a aula de amanhã, então não pode acumular. Então, diariamente, se vocês fizerem isso, não acumula, vocês não ficam sobrecarregados e fica todo mundo ok, tranquilo, ninguém vai ficar afobado nem perdido, porque vocês vão estar em dia. Então, pega as aulas de hoje, os professores de hoje, no final da tarde, à tarde ou à noite, separa um minutinho, 30 minutos, 1 hora para cada um, que é o suficiente, faz as atividades, estuda e ainda sobra tempo para fazer as outras coisas. Porque se vocês não fizerem isso, se vocês não tentarem manter uma disciplina, eu digo que é disciplina, vocês têm que ter disciplina de estudo.
Você tem que ter uma disciplina, tem que ter hora para tudo, como se fosse uma agenda mesmo. Tem que ter hora para isso, em tal hora eu vou fazer isso. Tem que ser organizado, gente. Porque senão vocês não vão dar conta. E eu não estou falando isso só por conta das nossas aulas aqui, não. Eu estou falando isso de maneira geral, quando vocês estiverem numa faculdade, quando vocês forem trabalhar. Geralmente a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo, então tem que começar, quem não tem um hábito, começa a criar um hábito de ter disciplina e horário para as coisas. Ah, professora, mas acontece imprevisto. Sim, acontece imprevisto. Mas pelo menos você vai ter uma bússola, você vai ter um norte. O que eu tenho para fazer hoje? Se você não quiser nem colocar horário, nem precisa. Você tem que se programar. Ó, hoje, o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho atividade de Tássia para fazer, eu tenho atividade de biologia para fazer. Anota num pedacinho de papel, num caderno, numa agenda, ó. Tem que fazer isso hoje. E daqui para o final do dia, daqui para você dormir, a sua meta é cumprir esses afazeres. Se deixar para o outro dia, aí vai juntar com a atividade de hoje, de matemática, português e inglês, um exemplo, aí vai juntar com a atividade de amanhã, que é história, geografia e sei lá, filosofia. Aí não faz nem hoje, não faz nem amanhã. Aí junta 2 dias, matemática, português, inglês, geografia, história. Aí daqui a pouco você tá desse jeito. Aí a culpa não é nem do professor, é o aluno que não está sabendo organizar a sua rotina de estudos. Vocês têm que tentar se organizar. Eu tenho, por exemplo, eu dou aula de manhã, tarde e de noite. Eu não tenho só o Raul Machado, eu dou aula no Conde também online, eu dou aula para o EJA, eu dou aula para o 6º ano. Eu tenho ontem mesmo eu parei. Tem como fazer o EJA online, então? Tem o quê? Fazer o EJA online? Não entendi. Fazer o EJA online. Tudo agora está sendo online. Eu queria fazer, só me acabar com essa vida louca, eu não aguento mais estudar. Meu amor, mas se você puder, isso é um conselho que eu dou ao pessoal. Eu tenho a idade. Não, deixa eu terminar, Helena. Se você puder, meu amor, dê preferência para os seus estudos, dê prioridade para os seus estudos. Não estou falando de conversa fiada, não, estou falando papo real mesmo. Porque é o seu estudo que lá na frente, quando você se tornar um profissional, uma profissional, vai fazer a diferença. EJA é para aquele pessoal que parou de estudar. Geralmente, eu também parei, eu estou atrasada. Sim, meu amor, mas você não tem filho, você não tem família para sustentar. A maioria dos meus alunos são idosos já. A maioria dos alunos que eu dou aula é tudo já pai de família, mãe de família, que passaram não sei quantos anos parados, 20, 30 anos parados sem estudar. São tudo idosos. Aí agora estão retornando. O nível de ensino é diferente do que eu dou para vocês. O nível de ensino aqui que eu dou para vocês, o nível que eu dou para eles é muito inferior. Aí você vai deixar de estudar para ir para o EJA, achando que você está fazendo futuro, e não está. Você está diminuindo o nível, a qualidade do seu ensino. Porque EJA é para esse tipo de pessoa, que já tem família, que trabalha, não tem tempo, trabalha o dia todo, tem filho, tem marido, tem tudo, trabalha, parou de estudar. São idosos, já são senhoras, já são senhores. Você é jovem, Milena, tem todo o futuro aí pela frente. Pare de se diminuir, pare de querer menos da vida, você merece muito mais. Agora, tudo tem que ter um sacrifício, um esforço. Tente mudar essa sua mentalidade. Os professores passam de todo e mandando atividade no grupo, uma pessoa se lasca toda em fazer tarefa. E o que é que tem? Tem que estudar mesmo, precisa. Não é assim não, também haja a cabeça também. Não, é só você se organizar. Eu tenho certeza que se você a gente não organizar... só tem a escola não para fazer, eu sei, meu amor, eu sei. E é por isso que eu estou conversando com vocês, que se vocês se organizarem, vocês conseguem atender a demanda do dia e ainda sobra tempo para os afazeres de vocês. É muita coisa. Tem que se organizar, Milena. Faz uma agendazinha, como eu disse. É impossível fazer atividade toda de todos no mesmo dia. Tem sim. Eu digo que tem, uma aula atrás da outra, a pessoa não consegue comer, a pessoa não consegue fazer nada. Oxi, eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, eu como e ainda preparo material para vocês. E o que é? Ainda tenho filho para cuidar.
Ainda tenho criança para cuidar, marido, casa, roupa. E aí? Não vem com essa não, que tem sim. Eu dou conta de não sei quantas turmas. Eu preparo esse material aqui, ó, não vem pronto para mim, não. Isso aqui sou eu, ó, digitando meus dedinhos aqui, ó, trabalhando. Ontem eu fui parar de 9h30 da noite, dando aula. E eu tenho material para vocês, eu tenho atividade, minha casa tá limpa, tem comida, minha filha tá bem. Então não tem essa história, não. Vocês têm que se organizar sim. E não é desculpa, tá bom? Mas vamos deixar isso aí para outro momento, senão vai terminar aqui a aula, falta 3 minutinhos já. Então, beleza, recapitulando. Vamos voltar à fita. Compreenderam, então, quanto é 3,2 vezes 10 à quinta? Todo mundo? Beleza. Se não entendeu, fale, para que eu possa continuar ou parar e voltar à fita e explicar de novo. Mas se todo mundo entendeu, vamos continuar então. Olha só. Então, isso aqui, gente, essa partezinha aqui que eu tive que parar e explicar para vocês, é só isso aqui, ó, 3,2 vezes 10 à quinta, tá? É só esse númerozinho. Se você entende o que é que acontece com esse número aqui, você vai entender o que vai acontecer com 5,2 vezes 10 à quinta. Então, para a próxima aula, tente praticar sozinho para a próxima aula, que eu tenho uma aula com vocês, acho que é de ou é de 9h30 ou é de 10h30, então não sei, mas eu sei que eu tenho mais uma aula hoje com vocês, então, ó, como prática, para a próxima aula, eu quero esse resultado aqui. Tentem pensar aí, se vocês tiverem um tempinho, eu quero ver se vocês realmente compreenderam o raciocínio da coisa. Então, na próxima aula, eu quero que vocês me respondam isso aqui, ó, quanto é 5,2 elevado à quinta, tá? Para a próxima aula, pensa aí com carinho, tentar resolver isso aí, para a gente discutir e continuar o conteúdo. Vou encerrar aqui esse compartilhamento, fazer a nossa chamada para liberar vocês para a próxima aula. Eu só tenho Gabriel e Milena. Alexandre saiu, foi? Alexandre saiu. Vou tirar um print aqui, colocar lá no grupo e vou fazer a frequência lá. E o professor de língua portuguesa já está aqui mandando o link para vocês. Gente, então até a próxima aula, que é daqui a pouco, certo? Beijo! Tchau, tchau, Milena. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau.